o retentor, é composto por essa membrana elastomérica em forma de lábio, por isso é chamado de vedador de lábio. E por essa estrutura metálica, muito parecida com uma mola, que garante uma boa fixação. A função do retentor, como o próprio nome diz, é reter óleo, graxa ou outros produtos no interior de uma máquina ou equipamento. Como você pode ver, os retentores são aplicados entre duas peças que executam movimentos entre si. Uma outra característica do retentor é suportar variações de temperatura. Bom, nesse desenho dá para ver direitinho como o retentor fica encaixado entre o mancal e o eixo. E nesse outro, a gente pode ver os elementos básicos de um retentor. A membrana elastomérica, ou lábio do retentor, é formada por um ângulo de ar, uma aresta de vedação, um ângulo de óleo, a região de cobertura da mola, o alojamento da mola, a região interna do lábio e a região do engaste do óleo. E o retentor tem ainda uma mola de tração, uma região interna do vedador, um anel de reforço metálico e a cobertura externa elastomérica, que é composta por uma borda, um chanfro de borda, uma superfície cilíndrica, o chanfro das costas e as costas. Legal, mas e os perfis? Existem muitos? Dá só uma olhada. Esses são os mais usados nas indústrias. Diante de tantas opções, quando você for escolher o retentor adequado, é importante seguir as indicações dessa tabela. Aqui, você encontra os diferentes tipos de elastômeros, assim como recomendações sobre o uso diante de diferentes fluidos e graxas. Aqui, você também encontra os limites de temperatura que eles podem suportar. A vedação do retentor é feita pela interferência do lábio sobre o eixo, e isso provoca atrito. E como você sabe, o atrito gera calor. Por isso, se você escolher um retentor inadequado, pode acontecer a degeneração do material e o desgaste do lábio. Em alguns casos, pode acontecer até o desgaste da região do eixo que está em contato com o retentor. Bom, pelo jeito a escolha do retentor tem que ser feita com muito cuidado, né? Aí tem mesmo. Bom, e deve haver algumas recomendações para a aplicação dos retentores, não é? É claro. Olha, para que o retentor tenha uma certa durabilidade e trabalhe com eficiência, o lábio do retentor tem que seguir um certo parâmetro. O acabamento da superfície do eixo deve ser feito por retificação, seguindo os padrões de qualidade exigidos pelo projeto. A superfície de trabalho do lábio não pode ter sinais de batidas, sulcos, trincas, falhas ou oxidação. E o eixo deve ter uma dureza acima de 28 Rockwell C. Além de todos esses cuidados, na hora de escolher o retentor adequado, existem outros cuidados muito importantes em relação à armazenagem dos retentores. É importante que você mantenha o retentor dentro de sua embalagem em temperaturas entre 10 e 40 graus Celsius. É importante também que você evite manipulações desnecessárias que podem causar danos no retentor. Por último, todo cuidado é pouco na hora de tirar o retentor da embalagem, principalmente com os lábios, a parte mais sensível do retentor. Uma coisa muito importante é pré-lubrificar o retentor na hora da montagem. Essa pré-lubrificação ajuda na montagem e mantém uma lubrificação inicial do lábio durante os primeiros giros do eixo. O fluido usado aqui deve ser o mesmo que vai ser usado no sistema e, é claro, ele deve estar livre de qualquer contaminação. Depois de pré-lubrificado, é só montar seguindo algumas recomendações, que você vai ver mais de perto.